Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do blog geoluislopes.com.br. Neste vídeo tutorial eu vou ensinar como criar um arquivo de shape a partir de coordenadas. Esse shape ele pode ser de ponto ou de polígono. Há alguns anos atrás eu apresentei um software chamado Conversor. Ele é um executável, não precisa instalar na sua máquina. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para fazer o download do Conversor. O software Conversor ele foi desenvolvido pelo DNPM. Além de criar um shape por coordenadas, o Conversor ele permite que você também crie um poligonal através do azimuth distância e outras coisas mais que eu vou apresentar ao longo de uma série de tutoriais sobre o Conversor. Como estamos voltando a trabalhar no canal do YouTube, peço a vocês que se inscrevam no canal e ative o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo tutorial, você vai ser notificado. Então vamos ao vídeo tutorial, ver como é que se trabalha passo a passo no software Conversor. Então, esse aqui é o software Conversor, tá? Perceba que tem muitas informações. Não vamos ver tudo isso aqui num único vídeo. Eu separei o tutorial em vários vídeos e ao longo do tempo a gente vai postando e mostrando para vocês. Aqui você pode criar o shape de pontos ou polígono, tanto em grau, minuto, segundo, as coordenadas podem estar nesse formato, pode estar em grau decimal ou pode estar também em UTM, tanto faz, tá? A primeira coisa é selecionar o datum. Aqui no conversor ele aparece somente quatro opções, tá? Vamos considerar o WGS74 como semelhante para o SIGAS 2000, que é o oficial do Brasil. Logo depois, precisamos definir o meridiano central. Aqui, como eu moro na zona 22, o meridiano central aqui para o fuso 22 é o 51. Na descrição do vídeo eu vou colocar o valor do meridiano central para cada zona do Brasil, tá? Para cada fuso do Brasil. Oeste, hemisfério, no meu caso aqui, eu estou no hemisfério norte. Eu estou um pouco acima da linha do Equador. Para esse tutorial, eu trouxe aqui as coordenadas em grau, minuto e segundo, tá? Então eu vou digitar aqui as coordenadas. Esse é o processo mais trabalhoso, porque eu preciso digitar coordenada por coordenada, tá? Ter muita atenção para digitar as coordenadas. Digitou a primeira coordenada, a primeira coisa que você tem que fazer é que você clica em validar. Automaticamente ele já faz o cálculo para o grau decimal e a coordenada no valor TM. Caso você tenha suas coordenadas em grau decimal, você digita aqui somente nesse campo do grau decimal, clica em validar decimal, automaticamente ele vai calcular para os dois campos, tá? Obviamente, se você tiver o TM, você digita as coordenadas e o TM, clica em valida e ele vai fazer o cálculo simultaneamente para tanto para decimal quanto para grau, minuto, segundo. Ainda nessa coordenada, se você tiver alguma identificação, ponto 1, PT1, coordenada 1, colocar uma identificação aqui do seu ponto e automaticamente na tabela de atributo do shape, esse ponto, essa identificação vai estar lá. Feito isso, já clicou em valida a sua coordenada, eu preciso aplicar o vetor e adicionar o ponto. Perceba que aqui embaixo já aparece a coordenada que eu acabei de digitar e aqui no canto tem uma pré-visualização. Perceba que algumas coisas já mudam no software, né? Ele aparece aqui também as coordenadas, tá? Perceba que tem aqui um valor de área. Como a gente só tem um ponto, esse valor não vai aparecer. Mas a partir do terceiro ponto, os valores de área começam a ser calculados automaticamente aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, se errou essa coordenada, eu posso excluir esse ponto, tá? Eu vou adicionar novamente. Posso colocar o formato de visualização dessa coordenada em grau decimal, ou eu posso colocar também em UTM, tá? Eu vou voltar como grau, minuto, segundo, que é a que a gente está utilizando para esse vídeo. Eu vou adicionar a próxima coordenada. Ela também é 51 graus, 3 minutos. E aqui já muda em 16.30, 0153, 55.
Digitou a próxima coordenada, novamente valida a coordenada, aplica, adiciona. Tá? Próxima coordenada, 51, 16, 83, 46, 17. Adicionou a próxima coordenada, mais uma coordenada, valida, aplica, adiciona. Perceba agora que eu tenho 3 pontos aqui, tá? Na visualização, eu identifico 3 pontos, automaticamente ele já começa a calcular a área. E eu posso clicar aqui em polígono, ele começa a desenhar o polígono. Perceba que na próxima coordenada que eu inseri, ele vai fechar o polígono e automaticamente ele vai desenhar aqui na pré-visualização. 19, 84, 0146, só vai mudar aqui a casa decimal. Digitou novamente seu par de coordenada, clica em valida, aplica, adiciona. Pronto. Ele fechou a poligonal. Para esse vídeo tutorial, eu fiz somente com 4 pontos, para poder fechar uma poligonal de uma praça aqui de Macapá. Mas se você tiver um memorial descritivo, você pode digitar quantos pontos for necessário, lembrando que sempre valida primeiro, aplica, adiciona. Percebam aqui no canto do software Conversor, eu tenho as informações de comprimento, azimuth e rumo. Esse aqui vai ser um objeto de um próximo tutorial, tá? Onde você pode digitar a coordenada inicial do ponto de partida, o azimuth e a distância, e também desenhar um poligonal através do azimuth e a distância. Nesse caso aqui já finalizei, calculou a área, as três medidas de área que ele te dá aqui. Outra coisa interessante aqui no conversor, que eu posso fazer um cálculo da primeira coordenada até a segunda coordenada, por exemplo, e peço para calcular. Ele vai calcular a distância de um ponto para outro. Feito isso, eu tenho duas opções para salvar essa poligonal. Eu posso salvar os vértices, né? No caso aqui, salvar pontos, ou eu posso salvar o polígono. Você pode salvar os dois, né? Porém, tem que fazer um processo de cada vez. Nesse caso aqui, vou salvar o polígono. Escolho a região que eu vou salvar. Vou digitar aqui polígono conversor. Salvei. Eu já posso abrir no meu software para fazer a manipulação dos dados. Pronto, arquivo salvo. Um software simples, prático e bastante útil no dia a dia.